Vamos ler Marcos capítulo 16, versículo 1. Diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois, Jesus apareceu de outra forma a 2 deles. Estando eles a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais que a acompanhavam. Amém? Como a gente está com o horário avançado, mas hoje é um dia especial na nossa igreja, eu não vou pregar longamente aqui no texto, mas eu não tenho como acelerar muito. Eu queria te pedir sua gentileza, paciência, para a gente encerrar esse capítulo tão importante, tão especial, e meditarmos com relação à ceia do Senhor também, que nós vamos celebrar em seguida. Aliás, eu queria que você também está aqui, às vezes, com a cabeça distraída com algumas coisas. Uma das distrações eu queria te revelar, hoje é o culto pentecostal, que há no seu aparelho, chamado celular, um botão chamado modo avião. E o mundo não vai acabar nos próximos minutos, porque se acabar, a gente tem o que fazer também, né? E isso, Deus vai tocar teu coração agora. Você vai virar e falar: aleluia, Senhor, olha esse botãozinho aqui. Eu sei que às vezes falha, mas é que às vezes a gente se distrai. Eu não me conformo quando alguém sai para atender o telefone, e a palavra de Deus que a gente vai compartilhar, gente. Então fica focado que Deus vai falar ao teu coração. A não ser que seja uma emergência mesmo, ninguém vai te acusar de nada não. Tá bem? Sabe o que eu queria começar a falar sobre nesse texto? Queria chamar a tua atenção, e às vezes você que é cético com o Evangelho, porque às vezes a gente fica assustado com a posição de alguém que é um amigo nosso que está aqui com a gente, e a pessoa não tem a mesma fé que você ou que nós temos. Aqui é uma igreja, a pessoa veio para cá sabendo que aqui é uma igreja batista e que a gente vai compartilhar da palavra de Deus. Mas às vezes nós cristãos, a gente fica com uma atitude com aquele que está sentado aqui com a gente, assume que todo mundo é crente. Aliás, nos perdoe, porque o nosso vocabulário precisa da tecla SAP toda hora na tela, a gente tenta corrigir isso, e a gente tem uns capoeiras evangélicos que é difícil,
Mas não sei se você percebe que a gente faz o nosso culto de domingo, muitas vezes não pensa naquele que não é cristão, que não é do nosso espaço. E muitas vezes a gente está aqui num ambiente meio alienígena. E aí a gente vem para o texto e pensa que todo mundo olha para isso, tem algumas pessoas que vêm para isso com dificuldade. Aliás, tem muita gente que é cristã e não tem uma compreensão assim, plana e sossegada dos textos bíblicos, porque eu não tenho também. Tem alguns textos que eles têm mais dificuldade, são mais difíceis, aliás, para você compreender. Tem porções da Bíblia que você precisa parar para digerir, que não é tão claro assim. E esse aqui é um dos textos centrais do Evangelho para toda a Bíblia. Aliás, está nos 4 Evangelhos. E é tão central porque aqui há uma declaração sobre a ressurreição de Jesus, e que ou é verdade ou não é. E ou o cristianismo ele se sustenta aqui, fica nesse fundamento e permanece, ou ele desmorona e cai. Aqui é um dos fundamentos que a gente não negocia na fé bíblica. Ele ressuscitou, é para valer. Todo ano a revista Veja, Isto É, Época, a Carta Capital vai publicar alguma coisa na semana da Páscoa, mais ainda no Natal, para questionar sobre Jesus histórico, isso, aquilo, outro e tal. Mas aqui é um texto e a gente vai ficar muito focado na Bíblia, eu não vou ficar usando referências de fora. Eu vou usar o texto bíblico e a gente não tem um tempo para uma pregação mais extensa e longa, que esse texto até permite, aliás, permite vários estudos. E hoje é um ambiente de uma igreja, de uma pregação, encerrando um culto no domingo aqui. Mas é tão sério esse momento que eu queria te convidar a ler 1 Coríntios 15, 17, onde Paulo escreve assim: e se Cristo não ressuscitou, ele está também sendo questionador aqui, mas ele quer destacar. Ele fala assim, 1 Coríntios 15, 17, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. É sério, gente. Se você é mais jovem ou adulto, esse é um dos textos. Se você tem dúvidas, eu quero convidar você a olhar aqui com as suas dúvidas, a gente ir no texto e ver o que a palavra fala. Neste último capítulo do Evangelho de Marcos, ele vai pontuar algumas evidências da ressurreição de Jesus. Duas das mulheres que estavam diante da cruz, que está no capítulo 15, versículo 40, viram onde Jesus foi colocado, onde ele foi sepultado. A gente usa a expressão enterrado porque é sepulcro, né? Que é o versículo 47 do capítulo 15. E aí quando o sábado lá judaico, sabático, né, havia acabado, essas mulheres, que são, o texto fala, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, junto com Salomé, que está no versículo 1, aí do texto de Marcos 16, diz o versículo 1, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Quer dizer, essas mulheres, elas sabiam exatamente onde Jesus estava sepultado. Não havia dúvida. Ele foi levado para lá. O seu corpo foi conduzido a um sepulcro. É por isso que elas vão e se dirigem. Porque se não soubesse, levaram, ninguém sabia. Não, foi conhecido. É sabido. E elas querem agora perfumar o corpo de Jesus como um último ato da sua devoção, talvez. É um momento que elas querem honrar, mesmo ali o Jesus morto, que foi crucificado. E aí o versículo 2 diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. E aí elas estavam preocupadas, o texto vai falar sobre isso, que elas ainda iam chegar lá até o corpo de Jesus, só que tinha uma pedra, uma grande pedra ali que havia sido colocada para fechar o acesso. Então elas sabem disso também. Não há dúvida de como aconteceram as coisas, como as notícias correram, quem viu. Eles viram, foi sepultado, colocaram uma pedra, não é segredo. E o versículo 3 diz assim, perguntando umas às outras, elas perguntaram, né? Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? E aí, continuando, o texto vai dizer que quando elas chegaram ali no sepulcro, elas são o quê? Surpreendidas.
Versículo 4: quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. E aí elas entram no sepulcro, e aí elas têm uma surpresa ainda maior, que é o verso 5. Entrando no sepulcro, diz o texto, viram um jovem. Olha que interessante, é um anjo. Nós temos a expressão jovem, que é a interpretação deles aqui, delas aqui, né, por aquele momento. Viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita. Elas não têm dúvida que é um anjo, pela maneira como está acontecendo ali as coisas. E é por isso que o texto diz que elas ficaram amedrontadas. E é interessante que hoje não é dia de falar sobre anjo. Talvez em algum outro momento no texto bíblico a gente vai falar sobre isso, porque não é uma coisa que a Bíblia fica focada em falar, mas é uma realidade que ela afirma. E aqui é um desses textos. Há anjos, sim, e há anjos que eles estão atuando, mas há anjos que a Bíblia fala que tem esse nome de anjos, e há anjos que são caídos. Há uma diferença. Não, mas não é o tema para hoje. Agora, o que aqui a gente vê na reação delas, para você entender que não é um momento de você estacionar normal, é que elas têm medo, elas têm espantos de surpresa, há uma admiração para aquilo que está acontecendo sobrenatural, há aflição, e tudo isso está passando no coração dessas mulheres. E o relato dos outros evangelhos, por exemplo, de Lucas, no capítulo 24, e João, capítulo 20, ali você fica sabendo que na verdade não era um, eram dois anjos presentes. Aliás, dois anjos presentes, porque quando há esses números na Bíblia, você precisa não ficar caçando, mas entender, peraí, será que isso quer dizer, tem alguma coisa a dizer? Tem, porque o número 2, ou mais de 2, é o número exigido para ter uma testemunha no evento. É o que está escrito em Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Inclusive aqui. Ele ressuscitou, mas tem que ter, peraí, como assim? E aparecem 2 anjos. E é interessante que Mateus, capítulo 28, esse texto de Marcos, o foco aqui é que Mateus e Marcos estão focados na conversa com as mulheres, no anjo que está conversando, que está dialogando ali. É só isso. E ciente da aflição dessas mulheres, aí o anjo tenta acalmá-las, não sei, tenta pelo menos assegurá-las, revelando uma surpresa ainda maior de todas, que ele fala no versículo 6: não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Afirmando, ele foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Irmão, você tem que perceber, quando está lendo a Bíblia, que aqui não é um texto que você só lê e risca lá, que você fez a devocional e virou a página. Aqui é um texto que tem uma importância absurda naquilo que está acontecendo aqui. E olha só o que esse anjo faz: ele convida as mulheres para olharem para o lugar, que é o lugar onde elas viram o corpo de Jesus pela última vez, versículo 47 do capítulo 15. Então isso aqui tem importância, por quê? Porque tem a ver com o lugar que ele foi sepultado, e o Jesus que elas conheciam e que foi ali sepultado. E aí é interessante que elas são convidadas a olharem. Elas não são convidadas a fechar teus olhos e vamos glorificar a Deus que Jesus ressuscitou. Eles não são convidados a vamos entrar num transe místico agora e honrar a Deus e fazer um grande culto aqui porque Ele ressuscitou. Não. Elas são direcionadas, conduzidas ali pelo aquele anjo, para olharem, é para observar, é para ver aquele Jesus que morreu, ele foi crucificado, ele foi sepultado. Vocês foram testemunhas que ele viveu, ele morreu, ele foi sepultado, e agora vocês, mulheres, vão ser testemunhas que ele ressuscitou. É histórico, é para valer, não é brincadeira, não é um pontinho, não. É para ser testemunha dessa verdade. Quer dizer, esse tal de Jesus histórico,
que a academia quer falar e que o mundo às vezes quer declarar sobre ele, é o mesmo Jesus ressurreto. Não há separação entre eles. Quando a gente fala de um Jesus histórico, ele é histórico e verdadeiro, e ele morreu e ressuscitou. Ou não vem com essa palavra que ele é histórico e bonitinho e um mestre do amor. Não é coisa séria. Ou é para crer ou é para não crer. Ou é verdade ou não é verdade. Ponto final. Não fica no meio termo. Ou você crê ou não crê. E ou você diz que não crê, mas fez a lição de casa, ou não vem com mimimi, falando que eu não creio, mas nunca leu a Bíblia. Eu não creio, mas nunca leu um Evangelho. Estamos aqui, irmãos, lendo esse Evangelho desde junho de 2017, pelo menos, quem é aqui da comunidade. E eu tenho falado para a igreja, às vezes eu falo um pouco mais de brincadeira, e hoje um pouco mais sério. Quantas, não pode falar, para não passar vergonha, só dá para, enfim, não precisa levantar a mão, não precisa falar, não precisa sair com a cabeça. Quantas vezes você leu o Evangelho de Marcos? Desde junho de 2017, quem é da comuna, tá? Quem está nos visitando aqui, Deus te abençoe por tua presença aqui. Essa lição de casa não tinha a ver com você. Quem é membro aqui da comunidade? Quantas vezes você leu o Evangelho de Marcos, meu irmão? Quantas vezes você leu esse Evangelho em joelhos dobrados? Não precisa ser literalmente, mas o coração está inclinado ali no texto. Você teve, pelo menos de mensagem do público, com esses hiatos que a gente tem por causa de situações que vão acontecendo aqui na igreja. Hoje é a mensagem de número 56. Vamos então dizer que tivemos 56 semanas. Quantas vezes, meu irmão? Quantas vezes você que está incrédulo? Quantas vezes o irmão João aí que está questionando tudo que é de Deus? Mas quantas vezes você vai no texto com vontade para sugar aqui, para discutir as coisas bíblicas? Porque está pensando que é brincadeira? Está pensando que é só uma historinha? Essa história aqui é um divisor de águas na tua vida e na minha vida. Ou é ou não é. Ou é para valer ou não é para valer. Mas você não tem opção de falar, eu não sei ainda. Porque mesmo que você tenha chegado aqui hoje sem saber, agora você está sabendo. A gente vai compartilhar sobre isso. Eu estou falando, gente, não estou para te dar bronca. Estou falando para você entender a dinâmica da vida. E ontem a gente assistiu um vídeo aqui, ontem a gente teve um tempo abençoado aqui com as equipes de ministérios da igreja. Me surpreendeu positivamente o grupo dos irmãos que abraçaram aí o dia de estarmos juntos. Parecia que o domingo, né? Ontem a gente devia ter acabado a nossa reunião, devia ter lembrado, gente, amanhã que é domingo, tá? Volta, a gente não terminou ainda, mas estou vendo a igreja está cheia hoje, obrigado, irmão. A igreja está cheia, então os irmãos lembraram. Mas ontem foi muito especial, e a gente viu um vídeo, eu já compartilhei no Facebook para quem quiser ver depois, que o vídeo resumia a questão da consistência. Até o pastor Gerson Borges compartilhou uma palavra muito especial mesmo para o nosso coração, e ficou martelando sobre isso. E aqui é um momento desse, a gente está falando sobre consistência, porque quando eu estou falando para você, vá a palavra, vá. De novo, gente, aqui é um momento, sabe por que essas mulheres estão admiradas e espantadas, estão perplexas com o que está acontecendo? Porque aqui é um momento que Marcos capítulo 9, versículo 1, está se cumprindo, aliás, já estava se cumprindo na caminhada de Jesus, mas aqui, elas lembram disso, que é quando Jesus falou que o reino de Deus, vindo com poder, o reino de Deus chegou, gente. Você não vai morrer para estar no reino de Deus, o reino de Deus está entre nós. Jesus ressuscitou, é para valer. Tem gente que está pensando que a eternidade é quando você morre e aí você vai estar com Cristo. Não, é outro papo também. É lógico que tem uma divisão ali, uma separação, mas começou, gente. Para quem é nascido de novo, para quem tem Jesus e o Espírito Santo na sua vida, as lentes são trocadas na tua vida, a maneira que você olha o dia a dia é outro. E aqui, gente, nós temos uma evidência que biblicamente, historicamente, é inegável. O sepulcro está vazio. E agora essas mulheres já têm uma missão. Elas têm uma missão. Elas já não precisam mais ungir o corpo de Jesus. Não está mais morto. Não está ali. Mas é hora de começar a proclamar as boas novas. É hora de começar a falar do Evangelho vivo. É hora de falar que o Senhor e Salvador, Ele ressuscitou. Ele deixou o sepulcro, Ele não está mais lá. E aí, olha que interessante, o anjo, ele dá instruções para elas começarem
Por onde? Com aqueles que haviam abandonado e negado a Jesus. O Evangelho é boas novas, gente, aqui na terra. O Evangelho é boas novas para você que está todo ferido e machucado. É assim mesmo, é como você está. O Evangelho é para você e para mim. Onde eu estou hoje, na minha vida. É por isso que a missão dela é ir para quem estava ali, grudadinho em Jesus. Não, vai lá para aqueles que estão machucados, sem esperança, aqueles que me abandonaram, me negaram. É o versículo 7, vão e digam aos discípulos dele. E aqui em Marcos, gente, fala o nome, e a Pedro. E aí fala o que? Ele saindo adiante de vocês para Galileia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Gente, a ressurreição começa com uma palavra de graça, perdão está permeando tudo isso, esperança, promessa, garantia de um novo começo para a vida dessa turma toda aqui. E Pedro vai ser especialmente abençoado aqui e grato por essa palavra, por essa lembrança. E o versículo 8 diz que, tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. É engraçado, né? Você sai de uma missão, mas sai caladas, sai com medo, sai amedrontadas. Agora, o interessante é que Marcos, ele mostra no seu Evangelho que é assim mesmo que acontece com aqueles que viram Jesus manifestar o seu poder. Quando Jesus manifestou o seu poder, é interessante, é o temor que veio sobre os discípulos quando viram Jesus acalmar a tempestade. É o temor dos gerazenos quando Jesus expulsou uma legião de demônios do seu meio ali. É o temor dos discípulos quando eles viram Jesus decidido a ir até Jerusalém para morrer numa cruz. Esse temor, gente, é a resposta de homens e mulheres quando vem Jesus mostrar quem Ele é, mostrar o seu poder, sua majestade. Ele é o Filho de Deus. Uau! É por isso que, me desculpem, eu não consigo entender mesmo pessoas que falam do agir de Deus, do poder de Deus, de tal maneira sobre Jesus, o Filho de Deus, e aí na sequência, em poucos minutos ou tal, o cara está num papo trivial da vida. É por isso, é verdade, gente, não é crítica só para ficar sendo chato, não. Eu não consigo digerir. Há um milagre na televisão, o cara fala que Jesus fez ali, curou um câncer, e na sequência vem um comercial de um produto. Peraí, como assim? Jesus real curou um câncer e ninguém está de joelhos diante da ação do poder de Deus? Como assim? Jesus está aqui no nosso meio, a gente ora, há um milagre na tua vida e você não cai de joelhos para reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador? A ação de Deus é essa? Que cócegas nas costas ou sei lá, arrepio que você tem, que você consegue misturar essas coisas e não tremer, não ter um espanto, é santo pela santidade de Deus. Para mim isso é um escândalo. É que eu já tive em diversas vigílias, eu cresci no meio da igreja, gente. Eu cresci desde moleque, em ambiente pentecostal, depois batista e um monte de outras coisas aí. Então o problema não é manifestação espiritual, o problema é manifestação espiritual com indiferença. E uma familiaridade que é assustadora. Que essas mulheres aqui, elas andaram com Jesus. E aí, quando elas ficam sabendo que Ele ressuscitou, há tremor. Há euforia, mas há um temor, é uma mistura de coisas. É por isso que, gente, eu não estou brincando não. Hoje eu estou pregando isso, mas dentro de mim está esquisito. Falar sobre a ressurreição de Jesus não dá para ser apenas uma aula expositória. E há 4 evangelhos na Bíblia. E o grego, o aramaico, meu amigo, dá licença, vai para o YouTube, fica lá no canal do YouTube. Falar de Jesus que ressuscitou é demais. É demais, gente, é demais. Me desculpa, é demais falar que isso aconteceu e que isso nos alcançou. E é interessante que a partir dessa declaração, aí nós vamos para a parte final, inclusive, não para te confundir, mas aí é outro assunto para estudar a Bíblia.
Não sei se você sabe ou não, mas os versículos 9 a 20 do Evangelho de Marcos, eles não são encontrados, são versículos que não são encontrados em todos os manuscritos, mas faz parte da nossa tradução da Bíblia, porque também ele não é incoerente com o que está sendo declarado nesse Evangelho, e há alguns motivos porque em um manuscrito há citação, em outros tantos não, há diversos estudos sobre isso, mas isso não anula a gente de declarar esses versículos daqui hoje. Mas é interessante que a maneira como termina o Evangelho, ou a sequência desses textos, mostra que os discípulos, eles ficam atônitos também com essa realidade de Jesus que ressuscitou. Eles não sabem, parece que eles não sabem, e os outros evangelhos ficam até mais claros, mas eles não sabem como responder tudo isso. E o que eu quero conduzir para a gente estar indo para o final dessa meditação, é que a pergunta hoje é: e você? Como é que você responde? Como é que você responde a essa mensagem de hoje, afirmando que Jesus ressuscitou? O crentão de 30 anos batista aí, tem gente aqui que é batista com P ainda na carteirinha, né? Você que está aí na igreja mesmo anos e anos, mas como é que você reage? Porque falar sobre a ressurreição não pode fazer você apenas ir para casa hoje e não voltar ao texto. Eu falo voltar ao texto, que você fica sentado hoje à tarde lendo. Por favor, estou indo para o legalismo da letra do texto e coisa, mas é algo que é para acompanhar a tua semana, meu irmão. Essa esperança, não é o que eu estou falando aqui, mas essa é a verdade que está que sintetiza esse texto, a ressurreição. Quero que essa palavra fique na tua mente nos próximos dias. Vem uma situação de dor, ressurreição. Ele ressuscitou. Vem uma coisa que te confunde na vida, ele ressuscitou. Isso é o norte. Isso é o norte. Há luto na tua família. Rodolfo e Geraldo aqui experimentaram luta essa semana do papai do Rodolfo que faleceu, mas há ressurreição, há esperança. Quinta-feira para sexta eu perdi um amigo também muito querido, de muitos anos de caminhada aí de vida, de cristã, o senhor que foi um bênção na minha vida, ele e a sua família, era de uma outra comunidade, estive lá no velório dele, 2 meses de internação, um acidente bobo caseiro, morreu, está lá o corpo, mas a mente nossa está, o corpo está ali, mas ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Quinta-feira era para celebrar o aniversário da minha sogra querida, dele está lá no Kids, e um dia que ela se reunindo com as irmãs e tal, porque o dia que está com carinho com a data, tudo faz bem para elas, e joia, vai lá, tal. Mas aí eu lembro 4 anos que ela faleceu, 4 anos já, e vem no coração. E aí isso, você que perdeu alguém querido, que você não consegue, sabe, explicar, não dá direito, ter o senhor aqui entre nós, perdeu o papai também, pouco tempo. E você? Uma dor dessa, porque não é perder o carro, não é perder alguém que é da tua vida, é perder um pedaço da vida, gente. Isso. Mas para nós cristãos, a gente não fica nessa dor preso, não. Ele ressuscitou. Há uma esperança maior. Esse é o meu norte. Irmãos, senão a gente está. Que rumo é esse? Meu norte não é porque ontem o Renan perdeu a eleição do Senado, a gente vive assim porque um cabra safado daquele. Mas vai vir outro cabra, sabia disso? Vai vir em outras circunstâncias, não é para desejar sempre o mal. Podemos viver até um tempo muito bom, que Deus permita isso, né? Porque a gente não fica só esperando que só desgraça. Pode chegar um tempo de gente mais séria ali, Deus permita isso. Vamos continuar orando? Vamos, mas, por favor, a gente está num outro degrau de olhar para a vida e para as circunstâncias que nos servem. Mas a questão é a seguinte: um dia, irmãos, ou vocês vão estar fazendo meu culto fúnebre aqui, que é para ser uma linda, grande festa de louvor a Deus, não é para cantar música lindinha só não, pode cantar umas baterias aí legal, tudo, né? Ou então eu vou estar celebrando o teu, né? Alguma coisa, eu não quero fazer isso. Mas e aí? Aí a gente vai ficar desesperado ao redor do defunto? Ou a gente, como cristão, tem que olhar para a vida, para honrar aqueles que já dormiram, assim que eu uso essa expressão que é bonita,
que já estão com o Senhor. Então, quando a gente vê e passa por isso, a gente honra, mas o nosso coração agora é lembrar do Senhor. Ele ressuscitou. Ele está marcando a nossa vida. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Olha para essa mesa, irmãos, da ceia. Por favor, não é um pão e um copo de vinho, não, de suco, de uva, fajuto. Não, é para só lembrar a aliança que temos no Senhor, irmãos. Essa aliança é o nosso filtro para tudo. É para a tua crise no teu trabalho, é para a tua crise conjugal, inclusive, é para você lembrar. Estou no meio de uma crise, eu não sei qual é o final desse caminho. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e continua sendo o meu norte, continua sendo a minha esperança. Irmãos, eu queria terminar, eu quero usar os últimos minutos, eu queria falar com você que tem dificuldade para crer na ressurreição de Jesus, ou você que é novo na fé, e aí esse assunto também te provoca algumas dificuldades em que podem, você pode ter fé e crer, mas tem dificuldades para argumentar e discutir. Eu queria te encorajar, não precisa ir muito longe, porque literatura é absurdo sobre isso. Mas indo um pouquinho mais próximo para alguma literatura cristã clássica, a gente chama de mais contemporâneo, apesar de um outro autor já ser falecido, mas é do nosso tempo, é da nossa época. Eu falei para vocês sobre um livro que chama A Cruz do Rei, do pastor Timothy Keller. Esse pastor é um dos pastores que é uma referência hoje nos livros dele, para você afiar a sua maneira de pensar com a referência cristã bíblica. E sobre a ressurreição, ele vai abordar aqui. Esse é um estudo sobre o Evangelho de Marcos. Se você quiser aprofundar, ele fala uma linguagem que alcança o não cristão e o cristão. Então desfrute de uma boa meditação, de ruminar, mas não pode ser preguiçoso. Só isso. Não pode ser preguiçoso. Você tem que colocar na tua... Eu peguei de propósito aqui só alguns livros. Tem outros que eu estou orando para Deus tocar teu coração. Você que pegou um livro emprestado meu, esse ano o senhor fale. Porque tem dois que eu não achei. Então está na mão de alguém. Mas tem um livro chamado A Cruz de Cristo, do pastor John Stott. Esse aqui é um livro difícil, gente. É um livro que você não consegue ler no metrô, não. Esse é um livro que você tem que reler várias vezes, mas não é que é difícil no sentido que ele usa uma linguagem muito elitista, ou sei lá o que. Não, é o conceito, é disso. Ele vai fundo. Mas saiba que eu tive a honra de aprender com ele no seminário. Enfim, é outra história, né? Mas eu ouvi dele comentando sobre esse livro, e ele falava, compartilhava com a gente lá, porque é o livro que ele mais se esforçou intelectualmente e de coração para escrever. É um livro que tem mais dele, todo o seu esforço teológico de vida. E para quem conhece a obra de John Stott, esse é o livro, que é o divisor de águas. Esse é um livro que, se você ler, é um divisor de águas para entender a cruz de Cristo. Eu estou falando isso para te encorajar, não para você ficar capenga, não. Outro livro dele, e aí é um livro do Senhor Costa, quem pegou, né? Não estava na minha coisa, está um livro em inglês, eu tenho que explicar, brincadeira. Mas um livro outro que você pode começar, que é o clássico, onde John Stott ficou conhecido no mundo todo, chama-se Cristianismo Básico. É uma leitura obrigatória, só quero falar isso. Você não pode celebrar o seu jubileu, 50 anos de casado, não ter lido esse livro, tá bom? Você tem que ler em alguma oportunidade. Cristianismo Básico. Eu não estou falando propaganda de editora, não, tá, gente? Mas é de livros que vão te ajudar na fé. Mas esse já é um livro que, mesmo você que é novo na fé, vai te ajudar na leitura, a se aprofundar e criar fundamentos para a tua vida. Um outro livro que eu quero só citar, dois, aliás, aqui, e terminar com outro, que é um clássico, Mais que um Carpinteiro, que é um livreto que você lê em um dia ou dois, se você estiver levando a sério. Mas é um livro que não tem problema, tem que você ler, mas é um livreto, não chega a 100 páginas. O pastor Josh McDowell, ele é um apologeta cristão muito conhecido, e esse livro é um clássico. Ele vai nessa questão de entender as evidências históricas sobre Jesus. Mais que um Carpinteiro. E Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. A gente passou o filme aqui, os jovens assistiram, né? Passamos num pequeno grupo lá do Jair e da Dora, o Paulinho conseguiu pra gente. Há o livro, há o filme, chama-se Em Defesa de Cristo, Lee Strobel. Assista o filme ou leia o livro.
quem tiver facilidade. Vai te ajudar. É um jornalista do Washington Post, se não me engano, do Chicago, não é do Chicago, né? Do Chicago Tribune, lá um dos principais jornais de Chicago. Ele vai atrás de questionar a fé cristã. Ele quer detonar a ressurreição, as evidências históricas de Jesus. E ele se converte no caminho da busca de escrever esse livro. E, gente, clássicos da literatura cristã contemporânea, você tem que ler, jovens, por favor. Quanto mais cedo você lê, mais você vai desfrutar desse autor e desse livro. Chama-se Cristianismo Puro e Simples. Eu falo toda hora aqui. Está aqui, quem quiser pegar para o ver, que anotar, depois a gente conversa, negocia, tá bom? Terminando, gente, me desculpe, eu estou falando tudo isso por quê? Porque eu quero falar para você que é cético ou que tem dúvidas. Não estou falando isso para, por favor, não para diminuir, tá? Mas eu quero falar para você que é jovem, que está numa crise de fé, para você que é adulto e está na crise de fé. Mas eu falo de jovens porque eu estou no ambiente universitário. Esse ambiente universitário, com outra hora, a gente precisa conversar sobre alguns conceitos que são anticristãos, que minam a tua vida e você não percebe isso. Nos últimos anos, eu não estou falando agora de partido A, B ou C, mas de uma filosofia de ensino que é para te desviar da fé em Jesus. Sim, é a maneira como é exposto. Eu estou falando isso com propriedade, por favor, não para me exibir, não para isso. Eu sou um cara que amo a academia, amo o ambiente acadêmico, estou terminando o doutorado agora, então eu sei que estou falando na área acadêmica e de estudo. O ambiente de estudo é para derrubar a tua fé. É feito para isso, a maneira como está sendo o ensino nas universidades e no colégio hoje. E muita gente aqui que não percebe o caminhar disso, cai em algumas ciladas. Eu quero te falar, com muito temor a Deus. Quero terminar falando o seguinte: primeiro, que a ressurreição ela é para valer. Ela afirma a divindade, Jesus como Deus. Ela mostra o poder para valer que Jesus é Deus. E essa é a nossa esperança cristã, que Ele ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. E outra coisa que eu quero te dizer é o seguinte: que se a Bíblia, a palavra de Deus, for a verdade, ela aguenta o debate. Se ela for a verdade, ela aguenta a argumentação. Eu não estou falando aqui com arrogância, tá? Estou falando, você tem perguntas honestas no teu coração? A Bíblia, ela está aqui para conversar com você. Mas você precisa se aproximar de Deus, não com um coração arrogante, mas com um coração que chega com temor, que chega com reverência. Se você chegar com essa atitude, meu amigo, vamos ter uma ótima conversa. De novo, para ouvir os teus questionamentos, mas sem preguiça, ir à palavra de Deus. E vamos ver o que Deus fala. Porque se for verdade, essa palavra ainda fala. E de novo, não é um livro papel, é a palavra, está aqui. É a verdade que ela revela, que ela nos aponta. Irmãos, eu quero terminar, estou dando um salto aqui apenas para ler a sequência de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15. Porque Jesus ressuscitou. Essa é a nossa verdade para compartilhar com você. Essa é a nossa esperança aí. Você pode rejeitar essa verdade. Você só não pode ignorar essa verdade. Rejeitar você pode, como muitos rejeitaram o Senhor. Mas ignorar não é possível. Não é mais possível. Ou você crê ou não crê. Eu oro para que Deus tenha misericórdia na tua vida, para que a fé em Jesus, ela passa no teu coração, porque isso é uma obra do Espírito Santo de Deus. E a gente proclama aqui, mas é o Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Mas, olha como Marcos vai terminar. Jesus nos exortando: vão pelo mundo todo, versículo 15, e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Palavras de Jesus. Aí outras mensagens, mas a palavra de Jesus. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, e porão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. E o texto termina falando: depois de eles terem falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Aquele bando de covardes, gente, mas agora transformados pela ressurreição, verem e andarem de novo com Jesus.
Eles não pregam por toda a parte. E o Senhor operava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Glória a Deus. Meu irmão, não sei o que esse texto fala no coração, mas ele ressuscitou. Coloque o teu olhar em Jesus e a sua vida vai ser transformada. Porque Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele pode ser o seu Senhor e Salvador. Fecha os teus olhos agora. Nós vamos